e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te perderão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então veja bem que as riquezas aqui, elas passam. Não podemos depositar a confiança do coração nosso nessas coisas terrenas. Não podemos confiar que essas coisas vão nos socorrer quando nós necessitarmos. Porque quem está no controle de tudo é Deus. E um dia, isso aqui acaba, a nossa vida é passageira. E depois? O que você construiu, para onde você vai? Então você pode viver aqui regaladamente, viver no bel prazer, mas um dia você terá um encontro com Deus. O que você tem preparado para esse encontro? O que você deixou, produziu em benefício das pessoas? Será que o benefício para as pessoas for maior do que o prejuízo? Será que você ajudou mais do que oprimiu? Como está a sua situação diante de Deus? O que você tem feito para ajudar o reino de Deus? Quantas almas você tem ganho? Quanto dinheiro você tem empregado na missão, para a evangelização dos povos? Quantas Bíblias você tem doado? Veja bem, qual é a sua situação diante de Deus? O que você tem feito? Qual investimento você tem feito no reino de Deus? Então não deposite a sua confiança naquilo que você possui, mas a sua confiança deve estar depositada em Deus. Ele que tem todo o controle sobre tudo. Tome muito cuidado com o seu coração. Tome muito cuidado com a sua intenção. Tome muito cuidado com a sua confiança. Em quem ela está depositada? Está depositada em Deus ou em Mamon? Não ame as riquezas, não ame o que você possui. Não pense que você vale o que você possui. Você vale o que você é. Parte 3. O escasso salário dos trabalhadores clama a Deus. Tiago 5, de 4 a 6. Tópico 1. Clamor do salário dos trabalhadores. Tópico 2. A regalia dos ricos que não temem a Deus cessará. Tópico 3. O pobre não resiste à opressão do rico. Vamos então ao tópico 1, que diz: o clamor do salário dos trabalhadores. O Evangelho alcança pessoas de todos os tipos e classes sociais. Muitos que constituem a classe alta econômica da nossa nação têm crido em Cristo. Outros filhos do nosso meio têm emergido e alcançado altos patamares econômicos. De funcionários tornaram-se patrões, juízes, políticos, etc. Por isso, é preciso advertir que a Bíblia tem conselhos divinos claros para a ética do homem cristão que se tornou rico, ou do rico que se tornou cristão. Neste quarto versículo, com tons graves, o líder da igreja de Jerusalém levanta-se como um profeta veterotestamentário, bradando contra a injustiça social, como Jeremias fez lá no capítulo 22, 13, Malaquias 3, 5. Para tal exercício, Tiago evoca a lei, isto é, utiliza a escritura do Primeiro Testamento para fundamentar sua redação epistolar. Deuteronômio 24, 14 e 15. O meio-irmão do Senhor adverte que o Todo-Poderoso certamente se levantará contra toda a sorte de opressão e injustiça. Então são muitos os que são ricos e se convertem ao Evangelho atualmente. Talvez tenha virado até uma moda, tenha virado alguma coisa até social importante, né? Ser evangélico, principalmente no nosso país. E muitos que eram pobres, que vêm de uma família cristã, mas foram trabalhando, acabaram então ficando ricos. Aí os advogados, os médicos, os políticos, né? Então vão trabalhando, enriqueceram. Agora, eles têm que prestar atenção na palavra de Deus.
todos precisam se lembrar que existem outras pessoas que não possuem o que eles possuem, que não vivem como eles vivem. Então precisam se lembrar que ao invés de esbanjarem, de gastarem dos seus deleites, eles devem sempre ajudar aos necessitados. O ideal seria que não houvesse nenhum necessitado. O ideal seria que não houvesse ninguém rico demais e nem ninguém pobre demais. Deveria haver um equilíbrio. Mas como não existe, então o que acontece? Deus exige que aqueles que possuem ajude aqueles que não possuem. Então você precisa se lembrar dos necessitados, precisa investir no amor a essas pessoas. Sempre lembrando, esse é o ideal de todo homem, amar ao seu próximo, ajudar aos necessitados. Não deixe de fazer isso, de maneira alguma. Aproveite a sua riqueza, a sua prosperidade. Aproveite a oportunidade que você tem de ajudar as pessoas, porque pode ser que de repente você também tenha que ser ajudado. E você vai ver que você não plantou. Quer colher, mas não plantou. E um dia você será cobrado pelo que fez aqui. Tenha certeza disso. Um dia você estará diante de Deus e você será cobrado. Então, aproveite a oportunidade, aproveite a prosperidade, aproveite a alegria, aproveite esse momento que você está vivendo aqui. Ajude as pessoas. Lembre-se que existem pessoas que necessitam da sua ajuda. E você que é rico, cuidado quando você está oprimindo o mais pobre. Quando você está se aproveitando dos pobres, pagando um salário injusto, deixando de pagar muitas vezes, está oprimindo ele no juízo, está roubando tudo que ele tem. Cuidado com a injustiça que você está cometendo contra as pessoas. Tópico 2. A regalia dos ricos que não temem a Deus cessará. O versículo 5 lembra a denúncia proferida por Jesus em Lucas 16, 19 a 31, quando o Senhor fala acerca do mendigo Lázaro e do rico opressor. Uma vida regalada que não se importava com o futuro e com o próximo, vivendo festejos como se o fim nunca fosse chegar. Deleitando-se em suas riquezas, mal pensava o rico que entesourava para si juízos de Deus. Então Jesus fala sobre o rico aí, o Lázaro pobre, à porta do rico, e o rico nem se importava com aquele pobre miserável que estava ali, precisando tanto da ajuda dele. Ele vivia de festa em festa, de banquete em banquete. Nunca se lembrou de que um dia haveria um juízo do justo juiz. E ele foi parar então lá no Hades, na parte dos injustos, na parte dos ricos, opressores, na parte daqueles que não ajudavam os necessitados. E ele sofria amargamente ali. E aquele pobre que vivia à sua porta, clamando, pedindo ajuda, necessitando, e que não foi ajudado por ele, foi encontrado após a sua morte no seio de Abraão, mas do lado bom, do lado que Deus escolheu para aqueles que sofrem, que necessitam de ajuda, mas mesmo assim se lembram de Deus. E aquele rico clamava, pedindo que Abraão consentisse que o Lázaro pegasse e molhasse a pontinha do dedo e colocasse na sua língua, porque ele estava sofrendo terrivelmente. Veja só, o resultado, o que produziu a mesquinhez daquele rico. Veja só, o que produziu no futuro dele. Estava sofrendo terrivelmente. Estava condenado a viver eternamente sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, cuidado você rico, cuidado você opressor. Um dia você estará diante de Deus. Mas Deus não quer que você passe por isso. Deus quer abençoá-lo. Deus quer que você se lembre de Deus, que você se lembre dos necessitados e ajude os necessitados. Faça isso enquanto você pode, enquanto você está vivo. Após a morte, segue-se o juízo.
Então tome cuidado. Tópico 3. O pobre não resiste à opressão do rico. Há severas condenações no Antigo Testamento contra a opressão dos menos favorecidos. Êxodo 23:6, Deuteronômio 24:17. O fato de essa advertência aparecer em um Novo Testamento indica a gravidade dessa atitude. 1 Timóteo 6:17 e 19. Muitos podem se perguntar por que a Bíblia é tão dura contra os ricos injustos. Uma vez que eles estão economicamente bem posicionados, o pobre ou o justo sucumbe à sua opressão, restando a eles apenas Deus para defendê-los. Assim mesmo que o pecado de opressão continue sendo consumado, entendemos biblicamente que o Senhor dos Exércitos continua a ouvir o clamor dos pobres. Então veja bem, se, assim como no Antigo Testamento, há uma advertência sobre esse assunto, há uma insistência de Deus mandando os profetas falarem sobre isso, cobrarem dos ricos a ajuda aos pobres, aos necessitados, e também a palavra de Deus vai falando do juízo daqueles que oprimem os pobres, falando a respeito da necessidade de ajudar essas pessoas. E nós vamos ver que se isso foi repetido por Jesus, se isso foi repetido pela igreja que se iniciou, está sendo repetido por Tiago, então é uma coisa urgente, necessária, uma coisa que combina aí, dentro da palavra de Deus, é uma coisa que está nos textos e contextos da Bíblia. Então, isso é urgente, é necessário, é importante, é um assunto importante, não se esqueça disso. Talvez você se lembre de muita coisa da Bíblia, você pratica até muita coisa, mas você está se esquecendo dessa parte que é muito importante, que é mencionada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então é importante. E é mais importante ainda porque Jesus confirmou isso, falou sobre isso. Então, coloque em prática na sua vida daqui para frente. Então não oprima os pobres. Não retenha o que é deles. Não roube os pobres. Não deixe de ajudá-los, porque Deus está vendo. E eles clamam a Deus. Eles pedem a Deus, eles não têm onde buscar socorro, eles não têm condição de resolver a sua situação. Então eles vão clamar a Deus para resolver isso e Deus vai resolver. A conclusão diz: as advertências de Tiago são relevantes e oportunas para os nossos dias. Quanto engano tem sido cometido por ensinamentos deturpados em nome de uma suposta prosperidade. Tal teologia tem levado muitas pessoas a tornarem-se materialistas. Tiago nos exorta a demonstrar uma fé verdadeira, não apenas de palavras, mas principalmente em obras. Tiago 2, de 14 a 26. De igual maneira, conforme a lição de hoje, o nosso desafio é vivermos um estilo de vida segundo o Evangelho, onde a simplicidade, a modéstia, o contentamento e o contentamento devem ser as suas marcas. Em tempo, vamos ver esse quadro aí sobre as riquezas que está na revista do professor. Então, a busca pelas riquezas, a insaciável e avarenta é a idolatria. Veja aí o versículo bíblico confirmando isso. Segundo Jesus, então é um obstáculo à salvação, essa busca por riquezas. Transmite um falso senso de segurança, engano. As riquezas exigem total fidelidade do coração. As riquezas levam as pessoas a caírem em tentação. Então o amor a elas é a raiz de muitos males. Então nós estamos vivendo uma época aí que os ensinos, as pregações dentro de uma falsa teologia da prosperidade têm crescido cada dia mais. Então tomemos cuidado com isso. A nossa vida não se resume naquilo que possuímos. Nós não valemos pelo que temos, mas pelo que somos. Nós temos que nos lembrar de ajudar as pessoas necessitadas. Devemos parar de oprimir aqueles que são necessitados, daqueles que têm menos, que ganham menos. Devemos ajudar as pessoas, devemos nos lembrar de praticar o amor, devemos nos lembrar que um dia nós estaremos diante de Deus e nós teremos que prestar contas de tudo que nós fizemos aqui. Então, ajude as pessoas, ame as pessoas, abençoe as pessoas. Você aí tem como fazer muita coisa para ajudar. Não fique esperando que o governo faça alguma coisa.